Entrevista. Nós estamos recebendo aqui nossos estúdios da Rádio CBN Salvador, a doutora Carla Cordeiro Vita, ela é médica oftalmologista. Vamos falar sobre lentes de contato e o Setembro Safira. Doutora Carla, bom dia. É um prazer recebê-la aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Você que já deu entrevista aqui, mas agora é de Casa Nova, né? É a primeira vez que vem na Casa Nova, então de parabéns, viu? Tá ótimo, Obrigada. tá linda, tá ótimo. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre quem são as pessoas que são aptas a utilizar lente de contato. Faço essa pergunta porque muitas vezes tem pessoas que têm um grau baixo, né, dos óculos, tem outras pessoas que têm um grau muito alto, tem diversos tipos de patologia, pacientes que têm glaucoma, que têm catarata, que têm algum tipo de desvio. Quais são as pessoas que são aptas a utilizar as lentes? Olha só, até que prova o contrário, qualquer pessoa pode usar lente de contato, desde que ela não tenha nenhuma deficiência anatômica que impeça a adaptação dessa lente de contato, ou que tenha alguma infecção, inflamação ativa naquele momento, tá? Tirando esses detalhes, qualquer pessoa é apta a usar uma lente de contato se assim desejar. As contraindicações para o uso da lente de contato são bem poucas, desde que ela seja bem adaptada e bem indicada. Isso é muito importante. Eu vou falar isso várias vezes aqui nessa entrevista, porque é muito importante que a lente de contato tenha a adaptação e indicação médica, né? Então, um paciente que tem uma saúde ocular em dia, está sempre fazendo revisões, não possui nenhuma desses detalhes que eu falei, principalmente infecções ativas ou inflamações, alergias, são pacientes aptos a usar lente de contato. Ou seja, pessoa que, por uma questão apenas estética, que procura uma ótica ou às vezes até fontes de procedência extremamente duvidosa, corre um sério risco, né, doutora? Seríssimo risco. E isso é importante a gente falar, porque as lentes de contato coloridas são as mais procuradas por esses sites duvidosos e até lojas, até camelô vende lente de contato colorida. E essas lentes de contato coloridas, mesmo que ela não tenha grau e sejam usadas só por uma questão estética ou por uma questão mesmo assim, vai para uma festa, vai fazer uma fantasia, quer colocar, até essas lentes precisam ser feita adaptação médica, porque são lentes que muitas vezes não têm a menor procedência, que não adaptam bem a curvatura de todos os olhos. Então é muito importante que toda e qualquer lente de contato seja uma adaptação médica oftalmológica. Tem a questão também, doutora, do manuseio, né? Toda a questão da higiene, lavar as mãos antes de pegar nas lentes. Quais são os cuidados que a pessoa que usa a lente de contato deve ter em relação à higiene? O Setembro Safira é justamente o mês de conscientização e principalmente o mês da gente fazer com que as pessoas aprendam e a gente eduque essas pessoas a usar lente de contato. Então, assim, esse mês é muito importante porque a gente tem também essa questão da educação dos bons hábitos com a lente de contato, né? E a gente costuma falar que a gente não pede muito para o paciente, a gente pede higiene, né? Higiene das mãos, higiene do estojo, usar a solução multipropósito, que é aquela solução específica para lente de contato. Jamais, de forma alguma, pode ser substituída por soro fisiológico, por exemplo. Então, assim, os cuidados básicos de higiene que você precisa ter: lavar as mãos antes de manipular a lente, lavar as mãos na hora que for tirar a sua lente de contato, trocar no tempo correto, que é aquelas lentes de contato de troca programada, né, que são as mensais, as quinzenais, a diária. E são cuidados que não são, de forma alguma, difíceis de serem feitos. Porém, muitas pessoas, por não fazerem uma adaptação correta com o médico oftalmologista, muitas vezes desconhecem esse tipo de cuidado. Então, às vezes, as pessoas pecam por desconhecimento. E isso é uma coisa muito séria, né? E isso faz parte da nossa adaptação, ensinar e educar o paciente os bons hábitos com a lente de contato. Eu já vi alguns casos até, em outras reportagens e tudo mais, até na higienização a pessoa muitas vezes peca. Por exemplo, você colocar álcool em gel na mão, não tirar todo o resíduo, manipular essa lente de contato, aplicar direto nos olhos. Isso pode causar irritações e, a depender do caso, pode até evoluir para uma cegueira, né, doutora? Porque pode causar lesões, né? Como se você realmente queimasse ali a sua córnea por conta do álcool. Isso é muito sério, realmente. Então, a higiene é uma higiene básica, é lavar a mão com água e sabão, lavar bastante, enxugar bem. Enxaguar bastante. Isso, enxugar bem também, pra gente tirar o excesso da água, até pra lente não ficar ali escorregando no dedo, né? Mas é uma higiene básica, água e sabão mesmo, e se quiser usar o álcool, use o álcool, mas depois lave com água para tirar o excesso e secar bastante, né? Isso é muito importante. Quais são os principais problemas provenientes desse
erro no manuseio que a senhora já presenciou em consultório? A gente tem desde irritações leves, aquelas intolerâncias leves na hora de colocar, aquelas conjuntivites químicas por conta de produtos que não devem ir para o olho e acabam indo, até úlceras de córneas muito graves, né? Que são infecções graves e que a gente realmente precisa fazer um tratamento e que pode sim levar a cegueira. Às vezes o paciente pode evoluir para a necessidade de um transplante de córnea em casos mais extremos, né? Então tem que tomar muito cuidado. A lente de contato, ela entra em contato com a córnea, que é a estrutura transparente, a nossa primeira lente transparente ali do nosso olho. E é uma estrutura extremamente nobre, porque é uma estrutura feita de inervação, que não tem vasos, porque ela precisa ser 100% transparente. E essa nobre estrutura que entra em contato com a lente de contato, precisa ser muito bem cuidada, precisa ser muito bem avaliada, e o paciente tem que realmente tomar muito cuidado, porque qualquer coisinha ali que acometa a córnea vai causar um transtorno muito grande. Não sei se alguém já teve a experiência de cair um corpo estranho no olho, por exemplo. Sim, um cisco. Incomoda demais. Nossa. Mais ainda do que uma pessoa que está sem lente. Exatamente. Por quê? Porque a córnea é um tecido muito vascular, muito inervado. Não tem vasos, mas tem muitos nervos. Então, essa inervação faz com que ela seja muito sensível. Então, qualquer coisinha ali incomoda muito. Agora, você imagina você com uma lesão grande, com uma úlcera, um machucado no olho, quanto isso não causa um transtorno enorme aí na vida do paciente e acaba realmente podendo ter consequências mais graves, como a perda da visão, né? Eu fiquei uma semana passada, com um cisco no olho, né? Me incomodou o dia inteiro. Uma semana? Uma semana. Não O que foi fazer bom. nesse caso, doutor? Tem que procurar um atendimento oftalmológico de urgência. E aí, Ontem mesmo eu atendi Lavei um os paciente que olhos. estava alguns dias com um corpo estranho grande na córnea, uma limalha mesmo de ferro. Ele era um trabalhador, né, que trabalhava com isso. E eu falei, como é que você está aguentando? Não tem condições, assim. Ele estava já com o olho super irritado. Isso é muito sério, tem que ir na hora. Não tem que tentar tirar. Nem O que o paciente tem que fazer, a orientação é lavar abundantemente aí com água corrente e procurar um atendimento Foi o oftalmológico. que eu fiz nessa lavagem. Ele acabou Consegui me saindo. livrar dele. Às vezes sai. Nós estamos conversando com a doutora Carla Cordeiro Vita, ela é médica oftalmologista. Doutora, tem um período específico do dia, a quantidade de horas que o paciente ele pode ficar com a lente de contato? Faço essa pergunta porque vejo que muitas pessoas utilizam a lente, vão intercalando ali com os óculos. Tem um período que a pessoa pode ficar usando e depois ter que descansar com os óculos? Vai depender muito de cada caso, tá? Existem pacientes meus que são 100% dependentes da lente de contato, porque a lente de contato, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é só um recurso óptico para você alternar com os óculos. Muitas vezes ele é o único recurso óptico possível para alguns pacientes poderem enxergar. Que é o caso, por exemplo, dos pacientes que têm uma condição chamada ceratocone, que é uma deformidade na córnea. Eu só consigo reabilitar a visão dele através de uma lente de contato. Então, são pacientes que são dependentes, eles precisam estar com essa lente de contato para viver, para trabalhar, para sair de casa. Então, assim, de um modo geral, uma lente de contato bem adaptada, ela pode ser usada o dia inteiro, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Alguns pacientes gostam de descansar com os óculos, que eu acho muito válido. Eu acho válido você ter uns óculos quando for possível, mas uma lente bem adaptada, um paciente com bons hábitos pode colocar de manhã e tirar à noite tranquilamente. O que a gente não recomenda de forma alguma é que durma com as lentes de contato. E isso todos os oftalmologistas são taxativos em falar que dormir com lente de contato aumenta muito o risco de infecção. Mas é uma coisa que acontece com É um hábito frequência. muito frequente. E, além desse risco, né? Muito Quais são frequente. o hábito contínuo? Porque tem gente que relaxa Exato. a longo prazo. O que é que isso pode causar, É o que eu doutora? falo, o problema não é você dormir uma vez ou outra, esquecer de dormir. Não é isso que vai causar o problema é você criar um hábito disso. O que acontece? Quando a gente dorme, nossa pálpebra está fechada. Nosso olho perde a oxigenação natural da piscada e da troca lacrimal. Fisiológico. Exatamente. Quando você coloca uma lente de contato e dorme com ela, você está diminuindo muito a oxigenação desse olho. E aí você está favorecendo que as infecções possam aparecer. Aí o paciente que dorme com a lente de contato recorrentemente, geralmente, 99% das vezes, tem outros maus hábitos também. Não troca a lente no tempo correto, não troca o estojo com frequência, não lava direito, não usa a solução multipropósito que a gente orienta. Juntou tudo isso, é o combo perfeito para a infecção aparecer. Doutora, aproveitando essa pergunta de Evilásio, eu trago aqui um exemplo de um vídeo que eu vi outro dia na internet, que o oftalmologista tirou várias lentes de contato dentro de um olho de uma mulher. Como assim? Eu vou procurar esse vídeo e vou mostrar no meu para Instagram. você.
Aí, tá Esse vendo? vídeo meu viralizou, inclusive. Gente, no meu Isso não Instagram. é fake, É doutora. impressionante, é Nos impressionante. Estados Unidos. Tirando várias lentes de contato. É. Eu falei, gente, onde é que estavam essas lentes de contato dentro do olho dessa mulher? Isso acaba interferindo também na visão, né? Porque uma tá Não, obstruindo uma a loucura. outra. Assim, um caso completamente extremo, né? Possivelmente, creio eu, que a paciente tem alguma alteração que ela pudesse não ter. Transtorno mental. Provavelmente. Não vou julgar, não sei, não conheço. Foi nos Estados Unidos. Esse vídeo, inclusive, tá no meu Instagram. Viralizou na época que eu postei. Deu mais de 4 milhões de visualizações, porque Nossa. realmente é impressionante. É impressionante. Foram mais de 20 lentes, se eu não me engano. E elas estavam emboladinhas aqui, porque 23. era uma lente... 23, né? Porque eram lentes gelatinosas, e a lente gelatinosa, ela é muito molinha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma lente gelatinosa. Ela é bem molinha, bem confortável. E aí ela embolou aqui no canto do olho dela, e ela não percebeu. E foi botando lente em cima de lente, lente em cima de lente, e a lente foi embolando aqui em cima. Um belo dia ela sentiu, enfim, um incômodo. Foi no oftalmologista, quando o oftalmologista viu, tava todas aqui em cima. É importante a gente até falar sobre isso, porque a lente de contato não vai lá pro fundo do olho, não, tá? Os pacientes, eu perdi minha lente, foi pro meu cérebro, não tem como. É anatomicamente impossível você perder a lente no olho. Ela Vai fica pra baixo da pálpebra, Ela fica né? emboladinha aqui em cima. É. Quando não cai, ela fica emboladinha aqui em cima. Fernanda me passou aqui o tal do vídeo. Veja aí. Depois, É impressionante, viu? Depois pode ir no meu Instagram. Ele tá até fixado no meu Qual é o seu Instagram. Instagram, doutora? Doutora DRA Carla Cordeiro Vita _ OFT, mas se botar DRA Carla Cordeiro Vita já acha. Pronto. Você que está nos acompanhando aí, pode acessar. Nossa, que agonia. Eu já não lembro. Esse vídeo mesmo. Não, nossa. É esse aí mesmo. 23 lentes de contato. Uma loucura, né? Agora sim, demorou até pra ela ter algum tipo de sintoma. Demorou, né? com certeza. Demorou muito. Agora, essa área aqui de cima, quando a lente embola, né? Ela é muito hipossensível, tem uma sensibilidade reduzida. Então, quem já tem uma sensibilidade reduzida não percebe, às vezes fica com a lente emboladinha aqui, mas 23 aí já é demais também, né? Mas eu já tive paciente, por exemplo, que chegou pra mim se queixando de que do nada a lente passou a ficar embaçada. Ele botava a lente ficava embaçada. Quando eu fui ver, ele estava botando uma lente em cima da outra. Meu Deus do céu. Já aconteceu algumas vezes isso comigo, já. De pacientes chegarem assim. Não percebeu, achou que tirou, não tirou. Chega cansado, achou que tirou, não tirou. Aí procura no estojo, não tava, perdi. Aí tava botando lente em cima de lente. Aí quando eu vi, você tem que estar com 2 lentes no olho. Acontece, não é raro não, viu? Com o advento das cirurgias oculares, que têm sido cada vez mais difundidas, novas técnicas, novas tecnologias, a lente de contato tem perdido espaço ou se mantém? Não, de forma alguma. Eu falo que tem paciente para todos os tipos de propostas de correção cirúrgicas, né? Ou não, ou conservadoras. A lente de contato é um recurso óptico incrível. Inclusive, eu sou usuária de lente de contato desde os meus 15 anos, então tem 30 anos aí que eu uso lente de contato. Então, eu amo, sou fã. Eu acho um recurso óptico que é conservador, é um recurso óptico seguro, que dá muita liberdade visual. Existem, sim, os pacientes que são indicados para cirurgia. Inclusive, eu indico quando eu acho que é interessante para o paciente a cirurgia, mas tem paciente para todos os públicos, tem pacientes que não podem operar de jeito nenhum, são contraindicados. Então, a lente de contato vem também para pegar esse tipo de paciente, né? Então, de forma alguma, né? A cirurgia não é para todo mundo, né? A lente de contato é para quase todo mundo. Aí, quando você fala, doutora, que é para quase todo mundo, tem alguma coisa em relação a perfil de idade? Ou seja, em relação a crianças, a jovens, a idosos? Tem Muito algum legal tipo de essa pergunta que você restrição? está me fazendo. Eu tenho paciente de 6 a 80 anos usando lente de contato. Existem lentes de contato que a gente pode usar em crianças, inclusive... Existem 2 lentes de contato hoje que são recursos para a gente usar em crianças e são recursos para controlar a progressão do grau de miopia, porque a miopia é uma epidemia que está aparecendo aí, né? A miopia na criança é um assunto até para outras entrevistas. As telas, né? Mas a gente tem 2 recursos de lente de contato para uso em criança. Então, crianças podem sim usar lente de contato, obviamente com orientação e supervisão dos pais, mas podem. Eu tenho criança de 6 anos usando lente de contato e usando muito bem, muito melhor do que muito adulto, inclusive. Lente de contato é um recurso para adaptar em bebês, por exemplo, que fazem cirurgia de catarata congênita. Muitas vezes a gente usa esse recurso de lente de contato, obviamente, especiais para uso em bebês, para a gente reabilitar a visão desse bebê, para ele aprender a enxergar. E lente de contato pode ser usada no público idoso sem nenhum problema. Eu tenho pacientes realmente de 80 e poucos anos usando lente de contato e muito bem, manipulando muito bem, usando muito bem as lentes.
Então, ele não tem limite de idade, não. O paradigma de criança, principalmente, que não pode usar, já foi quebrado. Eu tenho vários pacientes usando muito bem. Em relação ao Setembro Safira, né? O que é essa data, o que é que ela representa e até por que, né, a escolha desse nome? Então, Setembro Safira foi uma campanha idealizada por uma colega muito querida lá de Florianópolis, doutora Cláudia Del Claro. E a ideia dessa campanha é justamente conscientizar e educar o paciente ao bom uso das lentes de contato, porque as lentes de contato acabam ficando como um estigma de ser perigoso. E não é perigoso de forma alguma, desde que você tenha uma boa adaptação e bons hábitos. Eu sou exemplo vivo disso. Eu uso lente há quase 30 anos e eu nunca tive nenhum problema em usar lente de contato, porque eu realmente sempre fiz a adaptação certinha e tudo mais. E o Zafira foi escolhido, a pedra Zafira foi escolhida porque é uma pedra que remete à sabedoria, né? A pedra da sabedoria. Então ela escolheu o Zafira justamente para remeter à sabedoria do uso da lente de contato. Então é uma campanha super legal, super importante. E principalmente chama atenção para a adaptação médica, né? O paciente que faz uma adaptação de lente de contato com um médico oftalmologista é um paciente que vai receber a orientação correta, vai fazer as revisões corretas, porque o que acontece muito é que o paciente vai lá, começa a usar lente, aí começa a repetir o grau, compra lente na internet, na ótica, seja lá o que for, perde a oportunidade de fazer, por exemplo, as revisões anuais tão importantes, né? A gente avaliar como é que está a saúde desse olho, avaliar se é aquela lente mesmo que ele vai continuar usando. Então é super importante que a gente faça esse acompanhamento bem de pertinho. Doutora, quais são os principais problemas de visão que podem ser corrigidos com as lentes de contato? A miopia é o grande clássico, né? Que eu acho que o maior número de pacientes usuários de lente de contato são míopes, porque são pacientes que têm muito ganho com o uso da lente de contato, principalmente porque eles ganham qualidade de visão e campo visual, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um óculos de um alto míope, é um óculos muito grosso. Parece um fundo de garrafa, famoso, né? Fundo de garrafa, exatamente. Quanto mais alto o grau, maior a mimificação da imagem. A imagem ela vai ela diminui para aquele paciente por conta do efeito da lente, e a estética fica muito ruim, o peso do óculos é muito ruim e ele perde campo de visão lateral. Então, os maiores, eu acho assim, usuários de lente de contato são os míopes por conta desses benefícios. Mas hoje a gente tem a correção dos míopes, dos hipermétropes e dos presbítas, que são os pacientes com problema para perto, aquele 40 a mais do braço curto. A gente tem várias lentes de contato que são adaptadas em pacientes presbítas mais de 40, que dão uma liberdade enorme. É um público que eu tenho bastante, eu tenho muitos pacientes nessa faixa etária, que é um público que pede muito essa liberdade de poder ir numa academia, poder ver um celular, ler um cardápio, sem estar toda hora bota, tira o óculos, né? Então a gente tem lente de contato hoje para miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, para todos os problemas de visão. Doutora, antigamente a gente via a farmácia, chegava na farmácia, tudo estava atrás do balcão. Hoje as farmácias são como supermercados. A gente pega a cestinha e está pegando tudo. Inclusive tem muitas pessoas que fazem uso indiscriminado de medicamentos, inclusive de colírios. Quais são os riscos da automedicação em relação aos colírios? Os colírios é muito importante entender, e isso acontece muito com os colírios lubrificantes, que ficam justamente nas gôndolas das farmácias, né? Eles não são todos iguais, tá? E principalmente não são todos os colírios que podem ser usados com lente de contato. Eles mudam na composição, mudam no conservante. E o pior de tudo para mim é você ter aquele colírio azulzinho famoso que muita gente usa do lado do lubrificante. Moura Brasil. E o que eu tenho de pacientes, ele mesmo. E o que eu tenho de pacientes que usam esse colírio achando que é colírio lubrificante, não está escrito. E ele de forma alguma é um colírio lubrificante. Ele serve para quê, aquele negócio? Não serve para nada, só para deixar o olho branco. Porque ele é vasoconstritor. Então ele deixa o olho branco, ele faz o efeito de deixar o olho branco. Agora você imagina que você está com, vamos supor, uma conjuntivite, e aí você coloca aquele colírio e seu olho fica branco, você acha que você está bom, né? E na verdade você não tá lá. Exatamente. Pois é. Podendo ficar muito mais grave, muito mais séria. Doutora Carla Cordeiro Vita, nossa entrevistada de hoje. Queremos agradecer, doutora, a sua presença aqui. Fica o convite para você voltar outras vezes. Obrigada, volto sim. Obrigada pela oportunidade e por falar dessa campanha tão importante aí, né? Muito obrigada, um ótimo dia. Doutora Carla Cordeiro Vita, médica oftalmologista, nossa entrevistada de hoje.